mais um Sala de Concurso. E hoje muito assunto, porque tem comentários sobre o Banrisul, prova no final de semana passada, e o próximo final de semana, TRE. Então tem Marcelo para comentar, tem Rodrigo para comentar, Andrezan e o professor Disseu. E o professor Paulo Mais faz alguns comentáriozinhos, né? Um que outro. Um que outro. Mas bem abalizado, né? Sempre. Definitivos. Os melhores e definitivos, né? É só. Vamos começar por onde? Informática, português, por onde começamos? Qualquer ela pode ser informática. Informática. Vai, Rodrigo. Informática, Bansul, Bansul. Barbada, provinha fácil. 5 questões, tínhamos 2 questões falando sobre barra de ferramentas do Writer, que das questões que poderiam cair na prova, seriam as questões mais simples, porque normalmente a gente indica que pode cair um botão. E eles pediram nas 2 questões qual era o nome da barra de ferramentas. Que uma era barra de ferramentas padrão e outra de formatação. E depois as 2 tradicionais questões de planilha, que a FDRH sempre coloca, a gente falou em aula que iria cair 2 questões de planilha entre 5, caíram 2, e uma seria da função soma, e de fato foi da função soma. E a outra que poderia ser de referências relativas e absolutas, que era a questão considerada mais difícil, mas também tradicional das provas da FDRH. E depois teve uma questão de pragas virtuais, e aí caiu uma questão sobre um recurso que quando tu clica com o mouse na tela, ele fotografa a área da tela, e o cara que colocou esse programa sabe a parte da tela que tu clicou, que é o recurso chamado Screen Logger, que também é um recurso que a gente deu em aula, também tradicional, também aparece muito nas provas. Em resumo, a prova de informática das 5 questões não tinha nenhuma, para quem estudou pensando na prova da FDRH, com o perfil da FDRH, nenhuma surpresa, o que é raro. Porque geralmente tem uma questão dentre essas 5, vamos supor, antes eram 20, então tinha 2 ou 3, mas nessas 5 questões, uma a gente esperava que fosse uma questão inovadora, algo que não tinha sido comentado ainda. E as 5 questões eram conteúdos já abordados, tanto em aula como em provas anteriores. Então, informática de fato estava fácil para quem estudou para concurso. Se alguém não tinha estudado para concurso e só usava o computador, como a gente sempre diz, todas as questões eram difíceis. Mas isso a gente sempre comenta em aula. Uma coisa é usar o computador, outra coisa é estudar para concurso. Então fez a diferença de fato quem estudou focado em concurso. Rodrigo, o prazo para recurso termina sexta-feira. Nenhum recurso indicado, não. Da minha análise, nenhuma passível de recurso. Todas elas, o Screen Logger, tranquilo, é um spyware Screen Logger, como eu disse, barra de ferramentas padrão, barra de ferramentas de formatação, referências relativas e absolutas tradicional e a função soma construída da forma como sempre foi construída. Então não vi nenhuma passível de recurso. Além de simples, a prova, objetiva e tranquila. Então informática sem sustos. De comentários, assim, o pessoal comentou alguma coisa com relação à prova de informática? Tu fez comentários? Não, o pessoal achou ela bem acessível. Na verdade, até justamente colaborando com o que o Rodrigo falou, o pessoal não falou muito da informática porque não tinha o que falar. Né? Os comentários estavam em cima de outras matérias, não da informática. A informática estava bem assim, o cara estudou, ele sabia, chegava até... Ela estava previsível, né? Exatamente, uma prova bem padrão, uma prova para não errar, não fugir daquele, não gerar polêmica, na verdade é isso. Muito parecido se a gente pegar com o que aconteceu nas provas do TJ da FAURGS. Aquela história que a gente falou na prova tanto do oficial de justiça quanto do oficial escrevente, que teve repetição de prova, lembra? Sim. Eles repetiram a prova anterior, replicou a prova posterior. A mesma coisa aconteceu agora. Só que com a diferença que eram 20 questões e agora foram 5. E o grande desafio era imaginar que por onde eles tomariam o espaço disso. E talvez o maior problema para quem estudou foi o seguinte: eles tinham pedido 3 sistemas operacionais, o Windows XP, o Windows 7 e o Windows 8, que era de todo o edital a parte mais difícil de estudar, porque tu imagina tu estudar 3 sistemas operacionais, um só é difícil. Aí eu dei a dica em aula, estuda o Windows 7 e se cair questões nós vamos fazer uma diferenciação aqui entre o Windows XP e o Windows 8. Adivinha quantas questões de sistemas operacionais caíram? Nenhuma. Nenhuma. Quer dizer, a parte maior do edital não teve nenhuma questão. Então, o que pode ter complicado um ou outro é ter se dedicado muito a essa parte maior do edital,
Mas aí não teria vindo nas aulas, porque nas aulas a gente sempre comentava. Se tu quer garantir no mínimo uma que era necessário, porque a informática no total daria 2,5, mas teria que acertar uma. Então quem queria garantir uma teria que ter estudado planilhas de cálculo, a função soma e as referências relativas e absolutas que caíram. Quer dizer, quem queria garantir esta única questão teria que ter estudado planilha. Não teria que ter ido pelo viés sistemas operacionais, porque o que a gente tinha certeza que ia cair em prova de banco é planilha, né? Sim. Prova de bancária é sempre planilha que vai estar em primeiro lugar. A parte mais importante é duas. Como a gente esperava, a gente tinha dito duas, quero duas. Com isso não é de agora, né, Rodrigo? Isso a experiência mostra pra gente, a gente consegue ver essas coisas. Nós conversávamos esses dias, eu e o Andrezan, acerca de cursos intensivos. Nós possivelmente teremos que trabalhar com cursos intensivos, claro que bem montados, como por exemplo o INSS, porque há a notícia de que a prova do INSS deve chegar em fevereiro ou março. Então, se nós pegarmos agora daqui para lá para preparar um conteúdo do INSS, não tem como se fazer o que a gente chama de curso regular, sim, abordando todo um conteúdo programático proposto. Então, aí chega o momento que tu viu, o Rodrigo tinha na prova do Banrisul um conteúdo programático enorme e tinha que apostar com a sua experiência o que poderia vir na prova. Claro. Acertou em cheio. Certo? Então, eu acho que com um futuro que a gente tenha problemas dessa natureza, de programas muito grandes, eu acho que o trabalho que o Rodrigo fez vai ser imperioso numa situação similar, porque é evidente que a banca coloca um programa extenso sempre. Cada vez maior. Cada vez maior. Né? Quando ela faz, como por exemplo português, que a gente pode começar a comentar agora, né? No Banrisul, que tudo que ela colocou, ela acabou fazendo uma questão, né? Sobre o que tu colocou, é algo muito diferente, né? Não, e eu vou até vou questão pode começar comentando a prova, mas isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim, nós somos um curso preparatório para concurso. Sim. E isso é uma coisa muito fundamental. A função aqui nunca será dar a totalidade da matéria que foi selecionada. Porque se pegar o português, por exemplo, é a gramática inteira. Eu suponho que na informática deve ser muito parecido. Então, é o que numa faculdade de letras tu vem 5 anos estudando, né? Eles vão lá e colocam. É claro que tu tem que fazer uma seleção dos conteúdos mais prováveis, não pela tua ideia louca, mas pela análise de provas, pelo teu conhecimento da banca, pela tua experiência, mas sempre é um processo seletivo. Por isso que eu acho engraçado que o volta e meia dá umas confusões. Tal matéria não foi falada. É possível que uma das alternativas das 15 questões, num total de 75 afirmativas, não tenha sido especificamente comentada, porque o nosso trabalho é sempre um trabalho de selecionar o mais provável e o mais possível. É dar um atalho, né? Claro, é evidente. Senão não tem sentido, né? Claro, não tem como dar a ideia preparada para uma prova, com certeza. Em 3 meses. 3 meses, 1 mês, né? Mas geralmente a gente é bem sucedido, né? E na verdade não é em 3 meses, né? Porque se for em 3 meses a gente está falando de 30 anos. A gente tem que sintetizar 5 anos de faculdade, por exemplo, uma matéria inteira no português, em 10 encontros. E o Rodrigo, uma informática inteira em mais X encontros, e nos direitos a mesma coisa. Então se fosse somar todos, a gente precisaria de 30 anos para ver a integridade de todas as matérias. Todas as matérias. Claro, mas pode começar no português. Português, prova bacana, né? Uma prova tranquila. Uma prova super abrangente em termos de conteúdo, bem gramatical, muito mais gramática do que interpretação, que sempre é um temor, né? 2 questões só específicas de interpretação. E terminou acontecendo praticamente assim, uma aula, uma questão. Porque pegou desde o início lá, tipo, ortografia, caiu. Classes, caiu. Acentuação, caiu. Concordância verbal, voz ativa e voz passiva, colocação pronominal. Foi uma prova super abrangente, mas nenhuma questão impossível, dificílima, mal estruturada. Aliás, isso é meio que uma característica da banca, né? Não teve nenhuma condução, tipo, vamos botar lá uma coisa no edital e aí não veio. Não, nem de botar uma coisa no edital e botar outra na prova, e nem de colocar uma questão muito improvável dos conteúdos programáticos. Mas o pronome, o que tinha que cair, caiu de concordância verbal, a questão habitual. Uma prova relativamente tranquila, assim, para quem se preparou, fez um trabalho abrangente, foi uma prova tranquila. Bem boa. E aí, muitos discordam, mas aí a vantagem também é saber quem fez a prova, né? Porque a pessoa que fez a prova, ela fez a prova igual às demais provas que ela sempre fez. Primeira questão, ortografia. Ela seguiu do início ao fim o mesmo a receita do bolo. Mesma coisa, que não foi, e aí se dá mal quem fez pela última prova do Banrisul, que não foi a mesma pessoa que aplicou.
né? E daí não tinha nada a ver a última prova do Banrisul com essa prova de agora. Mas, conhecendo ali a característica ali, bem igual, não, porque a gente tem às vezes, que eu critico um pouquinho nas bancas, pegando a Fundação Carlos Chagas, é assim, ó. Um pouquinho, porque é uma coisa amigo, né? Um pouquinho, porque Tá eles no ar, querem né? fazer uma prova extremamente difícil, e aí, o que eles fazem? Pegam questões de interpretação subjetivas. Aí é quase impossível, né? Essa prova aí, ó, ela privilegiou quem estudou. O cara estudou, Isso. beleza, ele foi bem. Se o cara não estudou, ele foi mal. E aí, essas questões subjetivas, às vezes coloca no mesmo nível quem estudou e quem não estudou. Aí que é ruim. Mas essa da FDRH, assim, ó, estudou, vai acertar. Né? Tem todo o conteúdo ali de ponta a ponta, né, Marcelo? Certo. O cara estudou, vai acertar. Se ele não estudou, ele não vai acertar. Isso aí privilegia de fato. São provas quem que privilegiam pegou. trabalho e preparação. Exatamente. Né? A outra prova privilegia talento e leitura, isso que é um problema. E às daí não é que vezes- iguala, daqui a pouco até tu desemparelha negativamente. Daqui a pouco um cara que lê por hábito, por família, sabe? Porque é um bom leitor desde jovem, esse cara vai ter mais facilidade de interpretar e daqui a pouco ele vai sair muito melhor do que o aluno que fez resolução de questões, claro, estudou, E fez esse tipo de prova é muito interessante porque às vezes é do momento, né? A interpretação que eu vi, o aluno disse, pá, lá eu errei, aqui eu acertei, no dia da prova eu acertei e agora eu errei. O mesmo aluno fazendo a prova daqui a 15 dias, em um momento ele acertou, na hora ali ele conseguiu e depois ele erra. Isso que o Andrezão falou de questões subjetivas, o autor do texto, e isso é fato, não é uma piada, o autor do texto muitas vezes erra a questão sobre o próprio texto. Dão Mário pra Prata. Marta Medeiros fazer as questões sobre o texto dela e ela erra, é o grau de subjetividade. Não foi o que ela Isso é quis fato. dizer, o que foi interpretado pelo autor da questão. Isso é muito cretino, Isso é né, fato. de se colocar. E nessa aí não houve. Então, para nós, né, Marcelo, é uma prova Uma muito prova boa. muito tranquila e no que diz respeito a recursos, também é uma prova sem recursos. Sem recursos. Uma prova feita, gabaritos certos, tudo tranquilo. O comentário é que conhecimentos bancários, a gente falar um pouquinho aqui, né? Que sacudiu a galera, né? Há algumas coisinhas e principalmente atendimento, né? Marketing, né? O marketing envolve atendimento técnico de Marketing, vendas. né? marketing de venda. Que estava confuso até no edital, né? Até Tinha no umas edital, partes né? que estavam jogadas aqui, outras lá e que se complementavam, né? Estavam com tópicos separados. Sim, verdade. Aqui, essa parte de atendimento que estava dissipada ali no edital estava esquisito. O É, edital veio esquisito também, né? Isso talvez seja a única crítica, porque em relação à prova, nas nossas matérias, tu não teve reclamação em relação à prova, mas é um pouco bizarro fazer um edital super extenso para poucas questões, Não é, com não pouco é. peso, né? Muito. Pô, se tu quer colocar a matéria numa posição secundária, seria muito Agora, mais coerente tu mas agora, diminuir o edital. e aí tem um né? ponto importante, porque a gente discutia isso antes, eu me lembro que eu entrei nas aulas, quando logo que veio a informática, que antes tinham 20 questões e passou a ter 5 questões valendo meio ponto, que dava 2,5, mas obrigando as pessoas a acertar no mínimo uma, a gente entrou em sala de aula e a gente disse, ó, não dá para baixar a guarda da informática. Dito e feito, teve gente, não claro que fez cursinho, mas tem gente ali na internet dizendo que de fato errou todas as questões de informática. E está implorando, por um recurso claro, para conseguir ter essa uma questão. E é óbvio que o que aconteceu nesse ponto, a pessoa tinha 50 pontos de conhecimentos bancários contra 2,5 de informática, a pessoa simplesmente abandonou completamente a informática. E não dá, né? Numa prova que é eliminatória, não, por mais que fosse só 2,5, então tem um desespero aí em quem não fez cursinho para concurso. No nosso caso até é tranquilo, porque a pessoa sendo imbuída de ter vindo na aula e prestado atenção, bastaria. Mas quem não fez nem isso, por exemplo, se inscreveu de repente num cursinho para concurso e não foi, resolveu não ir nas aulas de informática, vou escolher ali as matérias. É problemático, que é o que tu falou. É extenso, eram 5 questões só, valia 2,5, valia, mas era eliminatório. Não, claro, Né? uma vez que essa foi a posição tomada pela banca, é claro que o aluno tem que seguir. Tem. Eu estou fazendo uma crítica anterior a isso, tipo, Claro. uma vez tá ali, com Claro. certeza, mas já que tu vai botar poucas questões, valendo pouco no total ainda, que o aluno tem que acertar uma de cada um, eles podiam ter te facilitado um pouco o Não, trabalho mas, não, prévio. mas é aí que eu concordo exatamente nesse ponto. O que eu digo é o seguinte, isso talvez tenha sido uma indução, a ideia de fazer um edital tão extenso, de induzir a dizer o seguinte, ó, desistam, não estudam, vamos lá, como se fosse um jeitinho de dizer não estudem, como um objetivo de aumentar a quantidade de gente que talvez fosse eliminada. Eu penso, Porque é estranho mesmo, tu botar a parte mais longa do edital
E tu vai lá determinar as questões que vão sair na prova. E tu escolhe colocar na prova justamente as questões que não correspondem à maior parte do edital. Sim. Embora previsível, eu era acho de planilha, sim, era de tudo. Eu acho que é uma espécie assim, de uma vacina de quem tá quem vai elaborar a prova. Bom, eu vou botar, eu não sei quais são as questões que eu vou querer. Eu não sei nem o que eu vou pensar. Sim. Mas eu vou colocar um monte de coisa entendi, para não fugir do edital. Para tirar a sua responsabilidade. Exatamente. A responsabilidade vai ser de quem Você faz a FAURGS, né? A FAURGS põe no edital. Tudo, do primeiro ao último conteúdo de uma gramática, ainda podem cobrar o que eles quiserem, que não tem como dizer que não está no edital. Exatamente. Não pode nunca. A questão recursal, ela claro que todo concurseiro lembra disso. Então, mas pode ser que alguém que esteja nos ouvindo possa é bom sempre esclarecer. Às vezes a pessoa esquece. Antigamente existia, né, uma espécie de recurso que depois o nome até foi utilizado pela Justiça do Trabalho, mas que só o nome chamavam o recurso de revista, como se fosse assim: eu manifesto a minha inconformidade dentro do prazo legal que eu tenho para manifestar e aquilo vai ser revisto. Só que o nome só é revista, ou seja, não abre mão o recurso para se tornar legítimo da fundamentação. Então todo o recurso tem que ter a fundamentação. E a fundamentação ela tem que ser lógica, equilibrada e também provada. Então ou eu vou acostar alguma, digamos assim, alguma fonte da onde eu embaso a minha inconformidade e peço que daí sim haja uma modificação, haja um acolhimento do meu posicionamento de razões de recurso para eu poder ter sucesso no recurso. Então, às vezes, o camarada faz a prova e a gente, como foi falado aqui, carinhosamente analisa, e nós que somos professores de concurso, não penso que a gente não pega questão por questão e analisa carinhosamente, porque a gente tem a certeza que possivelmente algum aluno nosso, mesmo às vezes sabendo a matéria, errou por uma questão outra, que não era até falta de conhecimento. A gente lê nas entrelinhas. Né? Exato, e eles até querem, mas tenta me salvar nessa, né? E não consegue, né? Sim. E depois tem um outro detalhe também. E aí, não vamos entrar no nome de bancas. Você sabe, vocês também já são antigos em preparação para concurso, que já tivemos bancas dando provimento a recursos que não poderiam dar. Por que isso? Porque houve uma seleção a menor do que se precisaria para preenchimento de vagas, certo? E foi provido, sim, questões que foi um provimento quase que político, que poderia se discutir, dizer, olha, eu acho que não dá, eu acho que dá, e vamos lá. O número de aprovados. Exatamente. Então vai para lá e sobe, né? E nós tivemos isso. Então, eu diria isso, tá, mas isso aí tem algum problema de querer macular o concurso, ou voltar naquela velha e antiga conversa de são cartas marcadas? Não, não é por aí. Não é. A regra é, se cabe recurso, é acolhido recurso, ou não pela banca, certo? Que também tem a vaidade da banca. Claro. Tem a vaidade da banca. Porque é fácil, exatamente, é fácil de se colocar no outro lado quem faz a questão é uma pessoa, tanto quanto o professor, tanto quanto... E quem julga o recurso é a mesma pessoa que fez a questão? Sim. Então... Quando não foi aí isso o Eduardo que Cunha está julgando. TJ em 2009 houve 9 questões anuladas de português entre 36, lembra? Exatamente. O Conesul fez a prova. Não, mas ainda assim, se não foi se não for a Conesul, uma banca louca, que era, né? Foi um caos. Porque ainda que não fosse a mesma pessoa, são duas pessoas que estão trabalhando em nome da banca. Trocar um gabarito de uma questão significa admitir que a banca errou. Nós erramos. Então só se vai fazer ou muito bem provado ou na dúvida pró-banca, né? Tipo, existe um viés que pode dizer que nós estamos certos e um que nós estamos errados. A banca, suponho eu, tende a ficar com viés que é a face certa, né? Porque senão é admitir um erro. Por isso que eu digo para os alunos, interpretação, por exemplo, quando eu dou em aula eu brinco, eu digo, olha, encontra uma resposta, porque a gente não vai conseguir anular, a não ser que seja uma coisa muito louca, que é difícil, mesmo nas provas que fazem interpretações difíceis. Porque óbvio que a banca vai se proteger, interpretação é subjetivo, eles se protegem sempre, ainda que tu veja e diga, não tem resposta para essa questão aqui.
Nós tivemos uma de informática no TJ, tivemos, Sim, Rodrigo? foi a mesma coisa. Exatamente O Comitê isso, Gestor né? da Internet no Brasil, bibliografia oficial brasileira sobre questões de internet, oficial que eu digo, porque ele dita normas e regras de utilização da internet no Brasil, e ele citava um elemento vinculado ao que tinha caído na prova que a banca utilizou. A banca pegou o conceito do Comitê Gestor da Internet e colocou na prova. E é claro que toda aula que a gente dá, quando não tem bibliografia indicada, a gente busca no órgão oficial. Então toda aula é baseada no Comitê Gestor da Internet. E aí a banca acata o recurso adicional de uma outra instituição internacional que não é o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Sim. E ela faz a questão com o tópico vinculado ao Comitê Gestor e acata o recurso com o tópico de outro. Como ela não bota a bibliografia, como o Paulo falou, claro, aí o porquê fez isso, claro. Aí são outros 500 que não importam. Mas acatou um viés bibliográfico. Eu acho que na área do direito tem muito isso também, né, de uma análise de autor e outro. Ali foi nitidamente uma escolha de um autor. A única coisa que ficou, é claro, que era um autor, era uma instituição que dita normas e regras internacionais, é claro, uma instituição importante, mas que não é aquela instituição que dita as normas e regras para uso no Brasil. Inclusive até não era a instituição que ditava as normas que o próprio TJ, usa internamente. Usa internamente. E a própria TJ. Entende? Seleção da internet para o TJ. Então tu vê que coisa, né? E a questão construída exatamente sobre essa ótica. Sobre essa ótica. Olhava a questão da perfeita questão. Feita de acordo com a orientação. Então quem fez a questão também pensou isso. Claro. Entende? Ou seja, vamos pegar digamos assim, o controle nacional, né? A disciplina regulamentada aqui. E depois acatou o recurso. Acatou o recurso com a bibliografia indicada de um órgão internacional, respeitado, é claro, reconhecido internacionalmente, mas diferente do que o TJ usa e não é nem totalmente diferente. Na verdade, era o seguinte, o Comitê Gestor da Internet acata o recurso, acata a ideia do conceito sobre uma ótica generalista. E esse órgão internacional acata sobre uma ótica específica. Quer dizer, para ser aquilo, vale a parte genérica, mas tem que especificar. Para o comitê gestor, basta a parte genérica. E como na questão não tinha especificação, era só a parte genérica, como o Comitê Gestor da Internet no Brasil coloca, eles acataram que faltou a parte específica. Quer dizer, que faltou na questão a orientação da parte específica. Sim. Mas o Comitê Gestor não diz que precisa ter a parte específica para indicar isso. Sim. Isso é interessante, né? Eu não sei se os demais professores, eu sempre não sei, mas eu tenho que olhar ali depois com o pessoal da nossa retaguarda, se os professores de conhecimentos bancários, essas questões que estão sendo, digamos assim, um aperto, né, no sapato dos nossos concurseiros e alunos, se tem não o recurso. Né? Como o prazo termina depois de amanhã, né? Deve chegar, evidentemente, hoje, já não chegou, mas é tarde. Hoje, amanhã. Algum posicionamento. Então, como é que funciona a coisa? A coisa funciona assim. O que pode se colocar num recurso? Então, primeiro, tem que manifestar o recurso. Não é que o teu recurso é pessoal. Tá? Tu, o cara que faz o concurso, é que tem legitimidade. O seu próprio nome, né? Exatamente, ele faz o seu próprio nome. O que ele pode fazer é colar, copiar, adotar para si, como razão de recurso, uma sugestão. Então, o que os cursos preparatórios para concurso oferecem são sugestões. Tem muitas pessoas que pensam assim, mas o CETEC vai entrar com recurso. Não, o CETEC não pode entrar com recurso. O CETEC não faz parte do concurso. O CETEC não está sofrendo nenhum prejuízo. Quem está sofrendo algum prejuízo, ou um alegado, um suposto prejuízo, por ter uma questão respondida de uma forma, uma questão que tem problema de gabarito, tem problema de resposta, é quem fez a prova, é quem fez o concurso, não é? É quem participou do certame. Então, é como imaginar alguém que não é parte, não é, numa relação, digamos, de processo e queira recorrer. Não pode, tem que haver uma previsão de participação. Então, em primeiro lugar é isso. E o que se coloca? Às vezes pode acontecer que um determinado professor de concurso, para atender, às vezes, a angústia de um aluno, como o Rodrigo falou, eu estou só por uma só que eu preciso.
E muita gente tá. E aí pede pra gente assim, tá, mas faz alguma coisa, cria alguma coisa. Bom, aí tem uma questão também que o professor procura se preservar. Como é que ele vai criar alguma coisa que não dá? Então, se tiver que criar alguma coisa que não dá... É o famoso jogar pra torcida. Cria tu mesmo. Né? Então, cria tu mesmo. Então, e o aluno pode criar, mas é só ele, é dele o recurso, como eu falei, as razões são dele. Então, ele que interpõe o recurso. Sim, o que a gente faz é disponibilizar uma possível justificativa que viabilize a troca de gabarito. Indicando eventualmente bibliografia, de onde você tirou aquela ideia, mas é o aluno que tem que indicar ele, não é dizer o Marcelo disse que o Andrezão, o Rodrigo, o Paulo. Ele vai ter que dizer que a gramática tal afirma tal coisa, que tal órgão diz tal coisa, ele vai ter que falar própria. E o fato de algum professor, de alguma escola, sei lá, disponibilizar razões de recurso para uma determinada questão que outro professor de outra escola, como foi falado aqui, sim, que não cabe recurso, isso pode acontecer também. E tem que ser entendido, encarado, interpretado com naturalidade. Como se fosse uma questão clínica, médica. Pode chegar no médico, o médico fala, não, tu tá com um problema no nariz. O cara pode chegar e dizer, não, o problema não é no nariz, o problema é dentro do nariz. Certo? Então, e aí? Aí talvez o tempo vai mostrar quem é que estava certo. Mas isso, não é? Trabalhando no vestibular também, que nem eu, de jogar pra torcida, era muito comum, assim, certos pré-vestibulares. Saiu o gabarito oficial da prova de história. Aí tinha pré-vestibular, já saía na hora do gabarito. Tem 6 para anular. Bom, os alunos faziam um estardalhaço, viu, essa prova tá errada. Aí chegava lá, não anulava nenhuma. Mas os alunos ficavam assim, não, o curso defendeu, o curso tentou, a prova estava errada. Aí é fácil, né? Pega uma questão que tu não deu lá, eventualmente, tá errado, tem que fazer recurso. A URGS nunca anulou uma questão portuguesa. Nunca. Sempre assim, com vários recursos possíveis, plausíveis. A URGS, não a FAURGS. E é por isso que a gente fica tranquilo. Por exemplo, vocês veem, a gente não combina nada nesse nosso programa. Aí eu chego e faço uma pergunta para o Rodrigo assim, e aí cabe recurso, não cabe? Aí vocês dois falam agora, não cabe recurso. Quando vocês falam isso, vocês buscam uma responsabilidade enorme, não é? Vocês poderiam ser simpáticos para aqueles que erraram e dizer, olha, quem sabe, a gente dá uma olhadinha, vamos examinar, eu acho que até dá para discutir. Não, vocês são experts da matéria, vocês são tranquilos em relação a isso e não tem por que criar também até uma esperança, né? Não, até porque a regra é não ter recurso, né? Essa é a regra. O pessoal fica procurando exceção, em cima talvez de uma necessidade. E outra coisa também, né, um pouco, tu elaborar um recurso sobre uma questão em relação à qual não há recurso é prejudicial a outros candidatos também, de certo modo, né? Porque tu tá tentando dar uma questão para quem eventualmente não a tem, e o outro cara que com justiça fez aquela questão, acertou e criou um diferencial por meio daquela questão. Tu pode estar causando prejuízo para um outro cara que fez idoneamente algo. Certo, porque né? se eu errei a questão 10 e eu quero um recurso, que tu faça um recurso da questão 10, tudo bem, estou visando o meu benefício. Claro. Em detrimento... Não, é compreensível, tu tá na competição. Agora, se daqui a pouco eu acertei a questão 10, vai ter alguém lá tentando anular aquela questão para eles... Para que também tenha acertado. Exatamente. E aí o professor vai estar assumindo o lado de tentar auxiliar um. Eu digo que se não é correto, sendo correto, claro, fazer, eu digo quando está correto, quando nós temos a questão, mas tenta para mim. Não posso tentar para ti, como é que eu vou tentar para ti? Sem ainda levar em consideração aquele aspecto de que é o seguinte, se tu vai fazer por fazer, de repente tu está contrariando o que tu diz em sala de aula, porque essa questão tá corroborando, está ratificando, está confirmando a aula que tu deu. E esse mesmo aluno vai pegar a tua justificativa, vai botar na internet dizendo que quem disse foi o Andrezão, foi o Rodrigo, e está errado o que tu disse, porque não tinha justificativa, e aí se difunde em todo o Facebook que tu deu uma informação errada, ainda que tenha dado certo em aula, é muito. Assistindo é uma coisa que é totalmente maluca. Isso, né? Vai dizer o professor está ensinando errado, não, tu está tentando salvar um na parceria de que já era. Então, exatamente, eu tomo a liberdade de propor o seguinte, um pensamento para todas as pessoas que fizeram o concurso do Banrisul e porventura não deu, não conseguiu, não chegou no mínimo, que sigam estudando, né? Claro. É normal isso, é natural também. A gente acompanha muito os concurseiros, todos nós somos testemunhas de que um concurso serve de lição para o outro, serve de base para o outro. Vocês que tiveram até contato de domingo, pós-prova, até hoje, quarta-feira, com alunos, qual a impressão? Assim, o pessoal foi
bem, médio, assim, no geral, falando da sua nota, da matéria, minha matéria eles gostaram, não gostaram. É que eles não falam muito disso. A gente ouve mais da própria matéria. Né? A própria matéria. Eles não ouvi muita gente falando a respeito de como foi no geral. Eu monitorei aqui na segunda-feira, na terça, hoje é quarta, né? Entrei em contato com as gurias, perguntando, e aí, qual é os comentários? E aí, o pessoal está nos corredores, aí o pessoal está, né? Não, pouca gente. Apesar de que o concurseiro também de banco, tá? Ele não é de muita conversa, né? Ele é tipo banco, né? já o de tribunais, ele já é mais, sim. Tá, né? Que é fundamental, né? Aquela coisa. O de banco é mais assim, sabe? Tiro dado e bugio deitado. Aqui, ó, deu, não deu, sabe? Né? Respeitando as regras do IBAMA, evidente, né? Do bugio deitado. Então, acho que é por ali. Mas eu faço uma brincadeira em aula disso que tu falou de seguir estudando, né? Porque o bom do concurso é que os resultados não são cumulativos para serem somados no final, né? Se tu não foi nomeado do Banrisul, não foi nomeado do Banco do Brasil, não foi nomeado do oficial escrevente, não foi nomeado do oficial de justiça e foi nomeado auditor fiscal da Receita, não tá 4-1 negativo. Exato. Né? Então isso é assim, tipo, teve um fracasso, beleza, daqui a 2-3 meses nós vamos ter outra chance de ter uma vitória absoluta. Se não der, dali a 2-3 meses é outra chance de vitória absoluta. Quando uma deu certo, tudo deu certo. Anula, digamos assim, né, em termos de equilíbrio pensando para trás. Pense. Pessoal, TRE, domingo, hoje é quarta-feira, é o concurso dos sonhos, né? De muitos. O que a gente pode falar para esse nosso povo aí que vai encarar essa prova? O que vocês estão apostando? O que vocês estão achando? O que será? Bom, vou falar. Não, a minha defesa no português eu tenho dito assim para os alunos cuidarem, porque tem uma questão nas provas de ABCD do CESP, né? Nas provas de múltipla escolha, não só de certo e errado, que não são questões sobre uma única matéria, como é, por exemplo, a FCC, como foi a FDRH, como costumam ser as bancas. Então, não são 5 afirmativas sobre pronomes, ou 5 sobre acentuação, ou 5 sobre concordância. Cada afirmativa é uma matéria. Então, ainda que seja reduzido o número de questões, vai ser grande o número de matérias na prova. Porque não é assim, 10 questões, digamos, 2, 3 de interpretação, sobram 7 questões, então 7 conteúdos. Não, vão ser 35 afirmativas nessas 7 questões, que podem versar sobre absolutamente qualquer conteúdo. Então eu acho que é bastante importante que o aluno se proteja em termos de amplitude de matéria, porque tem muita afirmativa para ser feita numa prova que não está acostumada a fazer tantas afirmativas sobre uma matéria só. E muitas vezes uma única matéria respinga em 2, 3 questões. Tu tem uma afirmativa falando sobre nexos na questão 3, uma outra na questão 7 e uma outra numa reescrita na questão 9. Então daqui a pouco uma matéria pode te desproteger em mais de uma questão, ao contrário do que a gente costuma fazer nas outras bancas. O aluno que não estudou concordância pro Banrisul, ele errou uma questão, digamos. Tirei concordância, é uma questão. Regência, é uma questão. Então é importante que ele equacione a maior quantidade possível de conteúdos gerais, porque as alternativas, pelo menos no português, são independentes. É uma questão sobre uma alternativa sobre nexo, se fosse sempre errado, e na informática tem uma coisa muito interessante. E eu acho que facilita quando é ABCD em relação ao próprio CESP. Tem uma informação importante nessas questões de múltipla escolha do CESP, quando tu acha a alternativa certa, as outras estão erradas. Isso é uma característica importante da informática. Não perde nada também. Isso é um espetáculo, cara. Tu vê, é sensacional. Isso é o tipo de coisa que o Rodrigo fala em aula, como não costuma ficar. Elas ficam um minuto em silêncio, sem saber parar. Essa dica aí foi fundamental. Não é certo para isso. Não, mas às vezes eles assinaram a alternativa correta, daí as outras estão certas. Olha ali, é verdade, ó. Marca isso aí. Próxima, né? Não, e uma outra coisa séria agora, só para complementar o comentário. É verdade. Uma outra coisa que eu acho importante no português é que cada uma das alternativas costuma ser muito específico quanto ao que quer. Então é muito importante que o aluno leia cada alternativa com a máxima atenção, porque tem alternativas em que diz assim, ó, manter a correção gramatical e a coerência. Aí na outra alternativa diz, mantém a correção gramatical, mas não a coerência. Aí na outra diz, mantém a coerência, embora tenha um erro na parte gramatical. Na outra diz, muda a correção gramatical e a coerência. Então o aluno tem que cuidar porque eles jogam com uma palavrinha que daqui a pouco muda tudo. E eles dão indicações muito específicas. Tipo, a gente quer saber se mantém o sentido, esquece a gramática. A gente quer saber se mantém a correção gramatical, esquece o sentido. Então o aluno vai ter que estar muito atento à alternativa para alternativa. E às vezes tem a nomenclatura específica da banca, né? Eles colocam objeto direto, por exemplo, é complemento verbal direto. Verbal, Objeto indireto é complemento verbal indireto. Né? E
Só muda um pouquinho, o cara já lê aquilo, meu Deus, eu não sei mais nada. Não, calma, e por isso que é importante também a questão da preparação. Por exemplo, na crase, dá um sabe. exemplo assim só no português. Na crase, muito frequentemente eles perguntam qual é a palavra que está exigindo a preposição que acarreta a crase. Nenhuma banca faz isso. Todas as bancas perguntam, tem crase ou não tem crase? Às vezes até qual é que pede o substantivo, né? Isso. Pede o artigo. Daí eles vão lá e dizem assim, ocorre crase na linha tal, porque o adjetivo tal da linha tal exige presença de preposição a. Isso é uma coisa que se tu trabalha ali um pouquinho com o aluno, ele já se habitua e vê do que você está falando naquele momento ali. Mas se o cara lê pela primeira vez, não está habituado, como assim, quem é que existe? Ele lê quem é que existe, não estou acostumado a pensar por esse eles são tão terríveis que às vezes perguntam por que não há, e se é só preposição ou só artigo. Nenhuma banca faz isso, né? Tem ou não tem? Tem crase ou não tem. Então, tem que fazer provas anteriores. O pessoal com certeza já fez, né? Certamente. Já sabe como... Tem uma coisa, agora eu me lembrei, agora é sério. Tem uma historinha importante que eu tinha esquecido de falar para quem está se preparando para a prova. Essa prova do TRE pediu LibreOffice versão 4.4. E qual é o problema de ter pedido a versão 4.4? Que é na versão 4.4 onde muda o nome de alguns botões. Até a versão 4.1, partindo desde o BR Office, vinham nomes similares. Por exemplo, só para dar um exemplo rápido, tinha um recurso chamado Visualizar Página, que eu dizia, cuidem na prova que visualizar página é um recurso para visualizar impressão. Mas se eles pedirem o nome do botão é visualizar página, se pedirem a função é para visualizar impressão. Na versão 4.4, esse botão passou a se chamar visualizar impressão. Sim. Observe, então uma dica que eu posso dar é revisem o nome dos botões, porque na versão 4.4 mudou. Outro exemplo, um recurso que eu dizia assim, no Word se chama recortar, mas no LibreOffice é cortar. Agora na versão 4.4 se chama recortar, como era no Word. Então o que eles podem fazer é aproveitar que a versão 4.4 foi citada, mudou nomenclaturas que antes na versão 4.1 tinham nomenclaturas tradicionais do LibreOffice, cuidar um pouquinho que a questão pode explorar essa diferença. Então é bom vocês cuidarem nessa reta final, olhem aqueles botõezinhos e verifiquem as nomenclaturas atuais da versão 4.4. Bacana. Eu acho que é uma coisa legal. Show de bola, pessoal. Eu desejo a todos uma boa prova. Boa prova para todos. Isso aí. E a minha dica é o seguinte, tomem muita água. Água é natural. Não se fabrica água. Tome muita água. Tchau! Tchau! Tchau.